Fala, nação tricolor, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo repercutindo aí o empate entre Maldonado e Fortaleza pela segunda fase da Taça Libertadores da América. Mas antes, deixa o seu like aí para fortalecer o trabalho. Se ainda não fez a sua inscrição, faz a tua inscrição e nos apoia da forma que você puder, curtindo, compartilhando esse vídeo. Você pode ser membro também, se você quiser, e pode nos ajudar através do Pix, claudiotce@gmail.com, tá bom? Vamos falar aí de Fortaleza e Maldonado e também nós vamos colocar o pessoal aí da Sport TV comentando aí sobre Fortaleza e Maldonado, tá bom? Fortaleza e Maldonado foi um jogo complicado. Primeiro tempo, Fortaleza não jogou bem, na verdade nem jogou praticamente. Tomou um gol numa falha da zaga e do goleiro, Fernando Miguel, e a zaga ali bateu cabeça. Mas o gol foi anulado pelo VAR, né? Que bom e ufa. Né? E o Fortaleza no primeiro tempo não produziu muito, a bola não chegou em Thiago Galhardo, né? Que não conseguiu também fazer um bom jogo, porque a bola não chegou no Thiago Galhardo, e assim complica, né? O Fortaleza estava aparentemente nervoso pelo jogo, esse confronto é altamente decisivo para o Fortaleza, pesou isso, acredito, né? Porque aí o Fortaleza, se perder esse confronto para o Maldonado, fica fora de competições internacionais. Avançando, já garante pelo menos a Sul-Americana. Então acho que isso pesou para os atletas fazer um jogo mais retraído e não produzir. Apesar de serem atletas profissionais, acredito que o nervosismo complicou. No segundo tempo foi melhor, o time conseguiu tocar mais a bola, conseguiu, digamos assim, até que produzir um pouco mais, digamos assim, Pochettino de cabeça, Lucero cabeceou também, né? Mas não foi o suficiente para sair com a vitória do Uruguai. O resultado, tendo em vista o jogo apresentado, foi um bom resultado, um empate fora de casa. Fortaleza traz a decisão para dentro do Castelão e eu tenho certeza que com mais de 50 mil pessoas empurrando, Fortaleza tem totais condições de passar pelo Maldonado, que não se mostrou ser um adversário forte, né, digamos assim. Fortaleza pode vencer e eu acredito sim na vitória do Leão. Agora você vai ficar aí com os comentários da equipe aí do Troca de Passes. Todos os créditos e direitos são do pessoal da Sport TV. Acompanhe. Mas é a grama que o gramado era pede. Bom, gramado bom. O gramado é muito bom. Tem essa característica de lá, né, do que é muito seco o tempo e fica essas partes meio amareladas ali. O Deportivo Maldonado está passando pela situação que o Fortaleza passou no ano passado, está estreando na Libertadores, nunca tinha jogado a Copa Libertadores, é um time sem nenhuma tradição no futebol uruguaio. É um time de aluguel também, sempre né, foi Martim? Um time porque associado ao empresário Juan Figuer, né, que era um cara que usava o clube para inscrever jogadores, né, deixá-los como donos do clube ali, o Deportivo Maldonado, e emprestar. Por exemplo, eles podiam contratar o Roger, mas o Roger jamais jogaria lá. O Roger estaria sempre registrado lá, emprestado para outros clubes. Então era meio que uma barriga de aluguel. Aconteceu com muito jogador brasileiro, que se você olha na ficha dele, tem lá Deportivo Maldonado, jogos 0. Né? É exatamente isso. E agora tá aí com esse aumento, com esse inchaço da Libertadores, né? Que aqui no Brasil às vezes a gente discute se é muita vaga, tal, acontece nos outros também. No Uruguai, times com menos tradição acabam aparecendo. E eu estava olhando aqui a imprensa do Uruguai elogiando até a maneira corajosa como enfrentou um time muito maior, né? Curioso, né? A gente vê o Fortaleza sendo tratado como o grande, né? Num confronto sul-americano, Fortaleza que agora está se acostumando a jogar competições internacionais e, enfim, favorito. A maneira como jogou também a Libertadores do ano passado. Sim, corajosa contra o River, contra o Colo-Colo. É favorito Fortaleza a ganhar a se classificar no jogo de volta no Castelão. Uma dúvida que está aqui pairando sobre a minha cabeça aqui. Assisti ao jogo do Galo ontem e hoje vi o Fortaleza. Eu, particularmente, fiquei muito decepcionado com as atuações dos dois clubes. Foram bons resultados? Na teoria, sim, né? Vão decidir em casa. Acho que nem milagre salva o adversário do Galo, o cara bobo da Venezuela, pelo que mostrou ontem. Um time muito fraco, a diferença é enorme entre o cara bobo... O Maldonado tem mais recursos. Tem mais. Mas uma diferença enorme no primeiro entre tempo, o cara bobo e o teve Atlético. 2 chances, foi mais perigoso que o Atlético. Aí no segundo tempo nem passou do meio campo. Não passou
todo o meio campo. Sofreu um E sustinho. jogando aqui no Brasil, né, em Belo Horizonte contra o não- Galo, acho que só uma Já tragédia foi. tiraria o Galo da Libertadores. O Fortaleza talvez corra um pouco mais de risco, mas hoje o Maldonado lá teve esse gol anulado e praticamente mais nada, não ameaçou muito Eu não o gol vejo. do Fortaleza. Eu não Mas vejo nem queria- Fortaleza e nem Atlético correndo risco. Não, mas eu queria que vocês falassem sobre as atuações, porque pra mim, tanto Fortaleza quanto o Galo, devido às diferenças entre os dois clubes brasileiros para com os demais, acho que teriam a obrigação de fazer mais do que fizeram, ou não? Então, hoje eu vi uma entrevista do Edenilson, né, meio campo do Atlético Mineiro, em que ele cita a falta de torcida, né, a falta de ambiente, a falta de atmosfera para um jogo importante e para uma competição que é a mais importante do nosso calendário, né, que é a Libertadores. E ele diz claramente que, poxa, parecia que a gente estava jogando um jogo qualquer, que a gente não conseguiu se concentrar. Obviamente, para um atleta profissional, você tem que isolar esses tipos de problemas e tentar ao máximo trazer essa responsabilidade para dentro de si. Confesso que não é tão fácil, Martim, que você entra realmente, já joguei naquele estádio ali onde o Atlético jogou Libertadores. É melhor não ter torcida foi- contra no cangote. Eu adorava jogar com 200 mil que pessoas ter sem estádio mil vazio contra, me ontem xingando. lá. Podia me xingar o tempo inteiro, mas realmente E você merecia, né? sem problema. Se eu tô sendo xingado pelo adversário, tá delicioso. O brabo era ser xingado pelo seu treinador. Então, não é Desculpa tão te interromper, fácil. mas o ambiente que teve foi horrível, né? Que foi crime, racismo, né? De novo, antes do jogo, Antes do jogo. torcida. Mostramos aqui ontem. Mas dentro do jogo, né, realmente não é tão fácil você entrar num estádio, e é um estádio, se eu não me engano, é municipal lá, é de uma faculdade. Na universidade, era né? uma Dentro de uma universidade. Não é o estádio que Fica o time vazio, normalmente joga, né? Foi não. mudado de última hora e tal. Então, Isso. Então, e o campo também muito ruim, o campo do... Não era bom. Contra um time ruim. Cara, realmente, se você não tiver muito concentrado, muito determinado para... E aí você não é só você, né? Você tem que ter os outros seus 10 companheiros na mesma vibe ali. Realmente as coisas não fluem. No segundo tempo até foi bem melhor. Foi melhor. Do Atlético Sim, Mineiro. pelo menos, jogou Pelo o menos tempo todo deve ter no percebido, ataque. pô, que primeiro tempo, que moleza, que nhaca. Lá- Pô, a gente tá entrando na nhaca dos correr um caras. pouquinho aqui. Vamos tentar, vamos dar um choque aqui, vamos tentar. O jogo do Santos foi meio assim na Copa do Brasil hoje, meio deprê, assim, meio vazio. E a atmosfera do jogo do Fortaleza também é a mesma coisa, né? Um campo que não estava cheio, que por mais que o torcedor uruguaio seja mais Não, mas é um time pequeno, participativo, torcida pequena. Por mais que... Porque Boa o presença de torcedor... torcedores do Fortaleza lá, cerca de 700, 800 torcedores do Fortaleza. Mas o que eu falo é que o torcedor venezuelano não participa do jogo. O Uruguai, se ele botar 300, vão ser 300 caras ali gritando e participando o tempo todo. Mas é uma atmosfera que não traz a realidade da competição, né? E da importância de um mata-mata. Por mais que seja, que anteceda a grande fase, mas tem que mas fazer. você precisa passar para participar das principais fases. Eu até compreendo esse tipo de situação. Tenho certeza que tanto o Galo quanto Fortaleza, nos seus jogos em casa, já é na próxima semana? Sim. Semana que vem. Aí é 60 mil. O Castelão vai estar Castelão. lotado e eu não sei onde o Atlético vai jogar. Se vai ser Mineirão. No Mineirão também vai ter 60 mil pessoas. Essa outra desculpa a atmosfera. gente não vai poder... Com gramados bons, né? Não vi Fortaleza ainda como é que tá o gramado do Castelão esse O ano. Castelão ano passado sofreu demais. Sofreu Se eu não me muito. engano, foi o estádio que mais teve jogos. campeonato. Tava de doer Tava lá. castigado. Mas para Castelão. início, se bem que eles estavam jogando campeonato estadual no PV. Porque pra poupar o Castelão, né? Tava sendo reformado. É isso, Gramado, veremos então os dois times brasileiros jogando agora diante das suas torcidas em condições mais favoráveis para avançar na Libertadores. E olha, pelo que aconteceram nos primeiros jogos, tudo indica, em passando, o Atlético deve enfrentar o Milionários da Colômbia. Já é outra atmosfera, um time outra popular da tradição. Colômbia, com tradição. E o Fortaleza deve enfrentar o Cerro Porteño do Paraguai, que também é um estádio que lota, um clube que lota estádio, que tem uma grande torcida, que pressiona muito quando joga lá em Assunção, no Paraguai. Então devem ser adversários que vão exigir mais aí de Atlético e Fortaleza. Claro, eles passando aí na semana que vem a terceira fase da Libertadores e devem passar. E é isso aí, pessoal. Você viu aí o comentário do pessoal da Sport TV, Roger e companhia, falando que o Leão tem totais condições, sim,
de avançar para a terceira fase da Taça Libertadores. E se avançar, enfrenta aí possivelmente o Cerro Porteño. Mas vamos aguardar ainda o próximo jogo, tá bom? Um abraço e tudo de bom.